Com relação ao piso, já que muitos paralelepípedos e até trilhos de bonde acabavam contribuindo para algum tipo de acidente, algum tipo de lesão. Não vimos nenhuma, mas de qualquer forma isso causou um certo estranhamento. Aí você tem o humano. Momentos que antecedem o início do tiro de largada. Como é que vai você? Tudo bem, Amadeu? Tudo bem, Cacá, amigos da Band Esportes, mais uma vez juntos aqui para comentar mais uma prova de longa distância. E o maratonista, ele não é nunca um ex-maratonista, ele é maratonista a vida inteira. É que nem o presidente da República. Mais ou menos, só que não ganha. Os atletas, os quase 6.000 atletas que compõem essa largada, são divididos no bloco de elite, que é uma minoria, e a grande maioria são atletas que não têm a performance que nós dificilmente conseguimos compreender, ou seja, correr 42.195 metros, cada quilômetro na faixa de 3 ou abaixo de 3 minutos. Perdão. Oi, Amadeu. Não, aqui a gente está aqui nos momentos que antecedem o tiro de largada. Já já nós teremos o início dessa prova da Maratona de Praga. E aí, o tiro de largada. Está começando a prova. Vamos juntos mostrando para você o bloco de elite saindo ali na frente. Nós não vimos a saída das mulheres. Tem a impressão que elas saem juntas. Não são todas as maratonas que há distinção para que elas saiam com um espaço um pouco maior de tempo para que não embolem aí com os homens e causem algum tipo de constrangimento, algum tipo de problema. E não vimos tanto sacada que olha o piso, rapaz, olha lá, tá vendo? Era o que a gente previa, hein? Eu fico imaginando trilho de bonde um dia de e chuva. paralelepípedo. Olha, vocês vejam que aí tá um pelotão até grande demais para a elite. Como eles estão correndo, todos preocupados. Deem uma olhada no rosto dos atletas de elite, eles estão muito preocupados. Vocês imaginem os outros 5.950 que vêm atrás se embolando num piso desse. Gente. Não, isso realmente é lamentável, né? E de repente tem boca de lobo também, quer dizer, para você virar o pé ali, são 2 palitos, como a gente fala na gíria. Algo realmente lamentável. Eles estão aproveitando a região central de uma cidade muito antiga. Há sempre a preocupação para que os organizadores mostrem o que a cidade tem de mais bonito. Isso, é claro, faz parte, como disse o Amadeu, de um evento de televisão. Agora, a preocupação também é com relação a... Ih, rapaz, tem um cidadão com um monociclo ali. Quer ver? Eles vão passar pelo monociclo. É aquela bicicleta que o cara tá quase que suspenso. 2 metros, ó, tá lá na frente, ó. Bem na frente ali. Um cidadão de monociclo a mais ou menos 2 metros de altura, né? É meio que circense, mas faz parte da brincadeira. Posso falar com os nossos amigos maratonistas brasileiros? Por favor. Olhem bem, percebam bem o que nós estamos vendo e vejam que no Brasil as coisas não são assim, são muito melhores. Olhem a barbaridade, isso é uma barbaridade com o atleta. Isso é terrível de ver, é terrível de assistir. Pois é, ó, temos 8 brasileiros na prova, hein? Nenhum brasileiro super atleta de maratona, não temos o Marilson, não temos Zé Teles, não temos o Vanderlei, que se aposentou, enfim. Mas de qualquer forma, aliás, o Marilson ganhou na semana retrasada os 10 quilômetros da tribuna na cidade de Santos. E nós tivemos os Pacers, dentre eles o Vanderlei. Agora pegou moda também você fazer pacer de tempo, né, de 45 minutos, 50 minutos, 55 e tal. E o Vanderlei Cordeiro foi um dos passadores, né, que mantém um ritmo de quem quer participar dentro. Olha lá, o cidadão lá. Não é monociclo não, é uma bicicleta mas aquela antiga. Né? Amadeu, desculpa, eu já te cortei várias vezes, mas fique à vontade para a gente contar um pouquinho da história das maratonas. O que o Cacá está dizendo em matéria de pacer por tempo é o popular coelho. Só que ele está dividido em tempo. É o coelhão. É o coelhão. Então ele está dividido em tempo. A maratona, olha, eu tenho ouvido em algumas transmissões aqui no Brasil chamarem a prova dos 100 metros de a rainha das provas do atletismo. Eu respeito muito a opinião de todo mundo, mas eu tomo a liberdade de discordar. A rainha das provas, de todas as provas, é a maratona. Ela é que deu origem aos Jogos Olímpicos. Não, a rainha das provas é a prova de 100 metros. Esse aí é o rei das provas.
Que gracinha. Mas enfim, depois desta piadinha muito feliz do Kaká, vamos lá ao que foi a maratona. Reza a lenda que em 490 a.C. houve uma batalha na planície Maratona, uma das guerras médicas, ou seja, também chamadas de guerras medas, guerras greco-persas, guerras greco-pérsicas e guerras persas. Esses entrou em Atenas, deu a notícia, acabamos de vencer e morreu. Essa é a história da maratona clássica. Nas Olimpíadas, ela ressurgiu nos Jogos em 1896, nos primeiros Jogos Olímpicos, e foi na Grécia, e foi vencida por Spiridon Lewis. Ela tinha então por volta de 38, 40 quilômetros, e dizem que Spiridon Lewis parou, Kaká, durante o percurso para tomar conhaque. E um dos prêmios que ele ganhou por vencer a prova foi corte de cabelo pelo resto da vida e coisas no gênero. Aliás, durante os Jogos Olímpicos de Atenas, a gente pôde visitar a casa do Spiridon Lewis, que ficava muito próximo ali do Estádio Olímpico de Atenas, e passou a ser um dos lugares turísticos. Realmente, isso é verdade. Isso não é mito, não é lenda, não. Ele realmente parou no meio da prova. Eu só não sei o que ele tomou, se foi vinho, na verdade. Ele pediu água porque ele estava com sede, e aí deram para ele conhaque, que não deixa de ser vinho, né? Conhaque é vinho. E aí ele cuspiu e cravou o tempo de 2 horas 58 e 50. Naquela época, é bom que se diga, eram 40 quilômetros. Os 2 quilômetros 195 foram adicionados depois nos Jogos de Londres, em 1908. Quando, por imposição da família real britânica, eles tiveram que esticar o percurso, né, em função da distância do castelo de Windsor, que é uma espécie de casa de inverno da rainha, até o Estádio Olímpico de Londres. De White City, e aonde a distância media 26,2 milhas, não é? E aí foi oficializada essa distância. Só mais uma coisa, Eritreia, que o Amadeu falou, era a Eritreia grega, que ficava entre a Grécia e a Macedônia. Tudo fazia parte do Elas, que era onde ficavam os helenos, né? Daí vem a palavra Elas. Hoje a Eritreia é um país que fica entre o Quênia e a Etiópia. Então, quando você vir um atleta da Eritreia, preste atenção, não é aquela Eritreia grega, mas é a Eritreia africana. E a gente vai partir, isso já tivemos na Olimpíada de Pequim agora, atletas do Quênia, da Etiópia e da Eritreia vencendo a prova, negros, obviamente negros. E o primeiro atleta branco que venceu essa maratona que você está vendo aí foi o português Hélder Ornelas em 2007. Então é uma maratona negra, onde os vencedores quase sempre negros, e não precisa ir muito longe, né, Amadeu? É só você dar uma olhada no pelotão de elite aqui, você tem um branco e um batalhão de negros. E aí só um, até hoje, em 14 edições, conseguiu a proeza de vencer a prova, que foi o português. E engraçado que essa história de fazer a largada no Palácio de Windsor e a prova ir até o estádio White City deu origem a uma expressão muito conhecida. É para inglês ver. Para inglês ver. É daí que vem essa expressão para inglês ver. E o conhaque que deram para o Spiridon Lewis foi presente de grego. Daí veio essa expressão também, presente de grego. Você vai contando as suas histórias aí que eu conto as minhas aqui, tá bom ou não? E vocês que estão assistindo, por favor, tenham paciência. Temos tempo, até porque a maratona é uma prova que ultrapassa as 2 horas. Claro que isso aqui é um programa especial, e aí você tem a edição em 1 hora de programa. Você tem os melhores momentos em 1 hora de programa, mas a maratona ultrapassa a marca de 2 horas. Para a gente ser mais preciso com relação ao atual recorde, esse recorde pertence ao Haile Gebrselassie com 2 horas 3h58. Mas só ele consegue chegar a essa marca. Então não se preocupe que os outros não vão bater nem de longe, 2:03:58. Aliás, o Haile, nós mostramos aqui no Band Esportes há 2 semanas, ele participando da prova em Manchester, na Inglaterra. Com exclusividade, o Band Esportes mostrou um evento filantrópico num circuito construído no centro da cidade de Manchester, há 2 semanas atrás. O Haile disputou os 10K.
E não confundam 10K com 10 mil metros, são provas diferentes, principalmente pela IAAF. Se você pegar lá a tabela da IAAF, você tem a prova dos 10 mil metros e dos 10K. Qual é a diferença? É que uma é feita na rua e outra é feita dentro de estádio. Então, a dos 10 mil metros você fica girando nos 400, dá milhões de voltas ali. A dos 10K é no meio da rua, são os 10 quilômetros que o Haile também é craque. Aliás, o Zatopek era craque nas 3, né? Nas 3, 5, 10 e maratona. 5, 10 e maratona. Aliás, antes que os puristas de português, em português, na língua portuguesa, briguem com o Kaká, a exemplo da professora Márcia Carvalho, 10K é uma terminologia de esporte. 10K não existe, existe 10 km. Mas o Kaká ele está usando um jargão nosso, do atleta. Então, por favor, entendam isso. Atingiram aí cerca de um quarto da prova, um pouquinho menos de um quarto da prova, e você vai vendo um batalhão de negros, em boa parte deles quenianos, e 2 atletas brancos apenas, um pouco mais altos. E aí a diferença, inclusive, do biótipo, né? Fica bem claro nessa imagem, se não tivesse essa placa para atrapalhar a gente aqui, ó. Você vai ver, os 2 atletas brancos são muito altos. Temos mais um ali no meio, tem um terceiro ali no meio. Mas os 2 mais altos são brancos. Os demais aqui, os negros, têm quase que a mesma estatura, Amadeu. Isso. E a mesma compleição física. Isso que você está notando de uma perspicácia muito grande. Antigamente, há 20 anos atrás, você não tinha uma biotipia definida para corredor de longa. Você tinha um Rob de Castela que era enorme, você tinha uma Bebequila que era pequenininho, e aí vai. Hoje você tem quase uma uniformização do biótipo dos corredores de longa distância. Eu gostaria de pedir licença a você para mandar um abraço que me foi pedido a 2 amigos muito queridos, só você, e pediram que fossem citar esse programa os queridos Marcelo e Éder, o nosso abraço, meu e do Kaká. Aliás, dispensa maiores apresentações, né, Amadeu? Com certeza. Principalmente o grande Éder, o maior pugilista brasileiro. É o maior peso galo do mundo e o 9º maior pugilista do mundo em todos os pesos, em todos os tempos. Muito bem. Bom, nós seguimos mostrando aí a maratona de Prano mesmo, de 2009, e agora a maratona de Praga, a meia maratona. Falei mini, perdão. Aí o Amadeu não vai me perdoar, não. A meia maratona. Meia maratona de Praga. E aí, de novo, eles vêm para a parte central com muito paralelepípedo. Hora do reabastecimento, todo mundo com a aguinha na mão ali, né? Repondo a... O que eu estou notando também é que eles estão sem aqueles preparados mágicos, que cada um tem o seu, aquela composição de líquidos, de isotônico, de energético. Eles estão tomando água mesmo, água e esponja. É interessante isso. Outra coisa que é bom atentar, a largura das vias. Eu não sei como é isso, né? Eu não posso imaginar. Não levem a mal a autorreferência, que normalmente a autorreferência é coisa do medíocre, né? Mas nas maratonas que eu fiz fora do país e aqui no país, não dá para entender tanta gente correndo no espaço tão pequeno. Esta é a insustentável leveza do ser de Milan Kundera, né? Pois é. Praga, estamos aí, tá todo mundo se refrescando um pouquinho. Aliás, Amadeu, me diga uma coisa, 22 graus e 64% a umidade relativa do ar. Isso é bom ou ruim para o corredor? Olha, 22 graus está no limite de cima, vai? Você tem uma faixa de 18 a 22, vamos chamar assim. É bom, não vejo grandes problemas de correr a 22 graus, não. Não vejo grandes problemas. E o ciclista vai na frente ali, ó. Firme e forte. Com bicicletão e tudo. Olha lá. É uma espécie de Lance Armstrong do bicicletão de circo. Bens a Deus. Olha lá. Bom, nós citamos o recorde mundial do Haile Gebrselassie, e os senhores notaram também que nem o Kaká e nem eu engasgamos em falar Gebrselassie. O imperador, ele quer ser presidente da Etiópia, é o atleta mais sorridente e simpático do mundo. É impressionante como esse cara é simpático, a gente viu há 2 semanas atrás. E outro que tá uma simpatia em pessoa, apesar de ter saído com a imagem de arrogante,
foi o Usain Bolt, que participou também desta prova que a gente transmitiu aqui, numa pista inédita, uma pista de 150 metros, não diria inédita, acho que é pesado demais dizer isso, mas ela não é homologada pela IAAF e parece que a partir de agora vai ser. Então o Usain Bolt, que ficou uma simpatia em pessoa, dando aquelas flechadas para o ar, também é recordista de 150. Ele é recordista de 100 metros com 9,69, 150 e 200 metros. Isso. É o homem mais rápido do mundo. Eu não consegui ver esse rapaz como arrogante, juro mesmo. Não, mas o que aconteceu foi o seguinte. Na Olimpíada de Pequim, quando ele cruzou a linha à frente dos demais, com 20 centésimos à frente, desacelerando e fazendo aquela flechada, o primeiro a fazer críticas foi o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Jacques Rode, aquele belga que é presidente do COI. E fez críticas pesadas, dizendo que ele tinha, inclusive, menosprezado os adversários. Então era uma atitude que menosprezava a capacidade dos adversários. Não vejo assim. Não, isso foi o belga que falou. E uma semana depois, que vilão não corre em Mônaco. Pois é, só falta borracha, né? Ué. Olha, bom, o Kaká lembrou do recorde mundial e eu gostaria de lembrar que o nosso Ronaldo da Costa, aqui em Berlim também, que o recorde mundial do Gebre Selassie foi em 2008 em Berlim, e em 98, 10 anos antes, o nosso Ronaldo da Costa cravou 2:06:05. Meus amigos, para os senhores que não são maratonistas, mas que são amantes do esporte, são números verdadeiramente alucinantes para 42 quilômetros. Não, e o pior, ele saiu dando estrela quando terminou a prova, dando piruetas. A conversa dele foi muito engraçada ao final da prova. Ele disse, olha, na primeira metade ele fez a primeira meia para 1:04 alguma coisa. E ele explicando, não, até ali eu vinha segurando. Aí o meu técnico disse para eu ir, eu fui. Ai. Pois é. Não, e tá aqui nos registros da IAAF, a evolução do recorde do mundo é o 6º recorde daqui para trás. Então, se você tomar por base a marca do Gebre Selassie que ele fez em 2008, logo depois dos Jogos Olímpicos de Pequim, né? Depois dos Jogos Olímpicos de Pequim. Aí você vai descendo aqui, ó. O outro do Gebre Selassie foi em 2007 em Berlim também. 2008, 2007. Em 2003, o Poltergeist, Big Fava, 5 grandes maratonas. Mas, de qualquer forma, aqui, até para incentivar a prática de corrida, é muito comum você dividir os tempos. Então, eu estava citando o caso da prova da tribuna. Por exemplo, teve o pacer dos 40 minutos, que foi o João Nitimba, né? Angolano espetacular. 45 minutos, isso para quem quisesse seguir o ritmo dos 45 minutos, ele, Ronaldo da Costa, que o Amadeu se referia há pouco. 50 minutos, quem? Vanderlei Cordeiro. 55 a Edinalva, a Pretinha. E o Valmir, grande Valmir. Para 1 hora. Então, acho que funciona assim, né, Amadeu? A pessoa, mais ou menos, ela estima o tempo que ela é capaz de fazer numa prova, no caso aqui, nos 10 km, nos 10K. E aí ela segue o balãozinho colorido de quem estiver levando com o tempo estimado aqui, que vai de 40 a 60 minutos. É isso mesmo. Eu aqui, dentre esses 5 atletas, tenho o prazer de ser amigo de 2, do Vanderlei e do Valmir. Que são pessoas excelentes, além de excelentes atletas. Muito bem, e o ciclista aqui de rodas grandes vem vindo, tem patinador também. Atenção, olha como está chamando a atenção. E se aquele patinador fosse o padre irlandês que entrasse para derrubar alguém? Você não tem batedor? Olha aqui, você não tem um batedor seguindo os atletas? Que loucura. Nós temos 4 com 5, 9, nós temos 11 atletas nesse pelotão. Fazendo um cotovelo brabo para joelho. 21 quilômetros, chegamos, portanto, exatamente a metade da prova. Senhores, vejam que eles parecem muito simples. Olha o tamanho da roda da bicicleta, Kaká. Que gracinha. Sensacional. Ele está com alguma vontade de aparecer? Não, né? Mas isso que os senhores estão vendo, que parece uma coisa muito simples do que eles estão fazendo, eles estão correndo o quilômetro por volta de 3 minutos. É muita coisa. É muita coisa.
Você contou um pouquinho da história da maratona desde o tempo do Fidípides, né? Mas tem uma história sensacional que é do tal do Bikila Abebe Bikila. É o Bikila... Não, o nome dele é Bikila Abed. Acontece que quando ele chegou em Roma para disputar os Jogos de 1960, o funcionário trocou os nomes dele, os dois nomes, acabou trocando. E aí ele ficou conhecido pro resto da vida como o Abebe Bikila. Não entendi nada que ele está falando aqui em tcheco. Espera aí que eu vou responder. Ele disse o seguinte: boa tarde, amigos da Band Esportes. Sejam bem-vindos à Praga, o resto eu não entendi porque deu interferência. Mas enfim. Mas voltando então ao soldado etíope, que foi um dos grandes nomes realmente, um dos primeiros negros a aparecer como um grande nome. O que aconteceu foi o seguinte: o cidadão na imigração, o funcionário da imigração, quando pegou o passaporte dele, e que é comum realmente o europeu usar primeiro o sobrenome e depois o nome, ele trocou. Então ele ficou para o resto da vida para a Etiópia. Foi o seguinte: quando ele entrou no Estádio Olímpico, em 68, foi na Cidade do México. Ele não parou, ele continuou dando volta para saudar o público. E aí veio a chamada Volta Olímpica. Então, o tal do Mamo Volt foi o criador da chamada Volta Olímpica, que é aquela volta a mais que se dá no estádio para comemorar, para ser cumprimentado, para fazer a festa, enfim. São coisas espetaculares do mundo do esporte, né? O Ademar Ferreira também dava a Volta Olímpica? Aí eu vou pedir permissão a você. A Volta Olímpica foi criada pelo Ademar Ferreira da Silva. Em 52 em Helsinki? Isso. Ele recebeu... Ele fez tanto sucesso que ele já desceu cantando em finlandês. Isso que me contou foi ele mesmo. Em finlandês? Em finlandês. E aqui vai meu abraço para a Adiel, para a filha dele. Somos muito amigos. E ele aprendeu uma música em finlandês e algumas palavras em finlandês. Ele era extremamente inteligente. Perdão, você quer dizer alguma coisa? Não, é que nesse instante eles colocam aqui o tempo parcial, que seria a meia maratona, né? Eu falei mini maratona, quase fui linchado aqui. Meia maratona, né, que seria o tempo parcial, a metade da prova, onde os competidores acabam alcançando. Desculpa interromper. Imagine, eu estava dizendo antes ainda que se você perguntar para um maratonista de experiência quanto mede uma maratona, ele vai dizer 12.195 metros. É que entre nós é notório, todo mundo está acostumado com isso, a maratona começa no quilômetro 30. Aí a coisa começa a ficar muito complicada, muito mesmo. Muito bem, então vamos ficar de olho, hein? Realmente é ali que as coisas se resolvem. Aí é que começa. Aí começa o ácido lático em excesso, enfim, a resistência psicológica também vai, depende muito do perfil. A prova é um dia só e depende muito de dia, hora, estado do atleta. A primeira vez que as mulheres disputaram uma maratona foi em 1984, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E quem venceu foi a americana Joan Benoit, com 2 horas 24:52. E aí tem aquele fato, né, que foi uma imagem que ficou registrada pro resto da vida na história, quando aquela professora canadense de esqui resolveu um dia ser corredora na vida, a Gabrielle Anderson. Ela completou a prova e entrou no Estádio Olímpico completamente trôpega e sequelada, puxando o corpo para um lado, puxando para o outro. Os fiscais de prova ficaram enlouquecidos, sem saber direito o que fazer. E aí ela chegou e acabou passando a linha de chegada, mas assustou. Essa é uma das imagens mais fantásticas de força de vontade e de lição que se tem na história da maratona. A maratona, meus amigos, fazer um esporte, você precisa ter ritmo, você precisa não deixar a prova te chamar. Quando você entra naquela chamada faixa de exaustão, não quer dizer que você esteja exausto, é uma faixa, com a permissão do professor Carlos Gomes Ventura, é uma faixa onde você começa a sentir canseiro, você vai fazendo, as endorfinas vão entrando em ação e vão lhe compensando as dores.
e isso lhe dá um estado de, vamos chamar de euforia. Se você deixar a prova te puxar, se ela tomar conta de você, você vai bater naquilo que nós chamamos de bater no muro, na parede. O The Wall, que eles chamam, né? The Wall. Aí você vai mudar o combustível que você usa, né? Você vai... o que você tinha de reserva de glucose, foi. O que Então, você fez de reserva de carboidrato, então, Amadeu, o capote, olha aí. Está será? levando, vai levar, vai levar. Ele não está prestando atenção porque ele não olhou no retrovisor Nessa ainda. altura ele já não está... É difícil porque o golpe psicológico é muito grande. Vamos ver se depois de tomar a passada ele consegue recuperar, hein? Não é fácil. O bicho vai pegar. Vamos chegando a 2 horas de prova, entrando na avenida principal. Vamos acompanhar o momento da chegada. Instantes finais da maratona de Praga, hein? Olha que maravilha. Olha que maravilha de chegada. Vamos acompanhar juntos o momento final da prova. Eles entram então na avenida principal e aí vem o Ivut e o Kibivolt. São 2 corredores quenianos na liderança de prova, 2 horas 6h48 e com direito de escola de samba e tudo, hein? E com batuque, escola de samba, tem tudo que tem direito aí. Os competidores para o momento final da prova. Vamos acompanhar, vamos entrando na marca de 2:07. E ele está recuperando, ele levou de volta. Isso é difícil. Senhoras e senhores, isso é difícil de acontecer. E uma subidinha, hein? Isso é difícil de acontecer. Momento de uma subidinha no instante De onde final. ele foi tirar força, Cacá, eu não tenho a menor ideia. Aí vem os 2 quenianos. Ele tinha sido ultrapassado e recuperou-se brilhantemente. Patrick Ivut. Você veja a cabeça dele como centrou agora. Dá uma olhada. Ele está em pé agora. Ele estava correndo completamente jogado, adernado, digamos. Olha só. E o outro, aí ele matou psicologicamente o outro, hein? Abre uma ótima vantagem para receber os aplausos. O momento do tapete azul na passarela e vem ele, Patrick Ivut. Uma das respostas mais bonitas que eu já tive a oportunidade de ver dentro da maratona. E aí muito bonito. E o Stephen Kibivolt. 2 horas 07:48 fez o Ivut. Boa marca dele ou não? Para esse piso é um milagre. Cacá, como correr em cima de trilho de bonde? Notem os senhores, trilho de bonde. Olha só. A 3 por quilômetro, Cacá. Olha só, 3 quenianos. E aí vem chegando o terceiro, que é o Mungara Kenneth. Inteiríssimo. Mburu Mungara. E aí Olha o primeiro lá. atleta branco ucraniano, Antonenko. Antonenko vem logo atrás. Olha que expressão. O camarada está completamente à vontade. Vai pro pódio também, bandeira do Quênia, fazendo o barba, ritmo. cabelo, bigode e com escola de samba, olha lá. Cacá, Olha lá, olha rapaz. A escola de samba. Brasil na fita. Brasil na fita. Olha lá, lá vem ele com 2:10 e 29, 2:10 29. É o tempo do terceiro queniano. E logo atrás vem o Antonenko, o primeiro atleta branco ucraniano. Antonenko vem na 4ª posição. E depois 2 portugueses, Luiz Feitera e o Rigor Silva. E temos os nossos brasileiros também, não, Amadeu? Temos sim, são 8 brasileiros. O melhor colocado foi o Almeida Rocha Vita. Depois nós tivemos o Seixas. Qual é o tempo dele? O tempo dele foi de 3:35 e 23. Nós temos o Seixas Manguá Sérgio.